Na semana passada, nós falamos aqui no Olhar Digital News de duas grandes notícias na medicina. Pesquisadores desenvolveram uma interface cérebro-computador com inteligência artificial, que permitiu que uma paciente com esclerose lateral amiotrófica se comunicasse usando pensamentos. Essa é a mesma doença que acometeu o físico Stephen Hawking. Em outro estudo que nós vimos também, pesquisadores desenvolveram um sistema baseado em inteligência artificial que permitiu a uma mulher com paralisia grave falar por meio de um avatar digital. A equipe implantou 253 eletrodos conectados à superfície do cérebro da paciente, interceptando assim os sinais cerebrais e enviando esses sinais para análise. Para entender um pouco melhor sobre esse assunto, a gente recebe aqui agora ao vivo, no Olhar Digital News, Álvaro Machado Dias, que é pós-doutor em neurociências e professor da Unifesp. Vamos lá? Deixa eu colocá-lo na nossa tela para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto curiosíssimo. Vamos lá. Olá, boa noite, doutor Álvaro. Mais uma vez, bem-vindo ao Olhar Digital News. Olá, Marisa. Muito obrigado por me receber novamente. Obrigada a você pelo seu tempo. Álvaro, vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro caso que nós falamos agora há pouco, que é sobre aquela interface, né, do cérebro-computador. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa técnica e como que é possível que um pensamento gere uma comunicação com o equipamento. Tá. A primeira coisa que a gente tem que considerar é que a superfície do escalpo da cabeça, ela transmite sinais elétricos. E a gente pode, através de um eletrodo que está meramente apoiado aqui, identificar as ondas cerebrais, ou seja, a atividade de muitos neurônios ao mesmo tempo. E aí, com isso, perceber alguns padrões de maneira muito genérica. Agora, se ao invés disso for feita uma neurocirurgia e os eletrodos forem implantados diretamente sobre o córtex, a precisão é muito maior. Ou seja, os sistemas de eletroencefalografia são de dois tipos, esse superficial e o intracraniano. No caso, foi usado o intracraniano. Então, foi feita uma neurocirurgia na paciente e foi inserido um pequeno quadradinho, um retângulo de eletrodos, na verdade, 2 retângulos de eletrodos, em 2 áreas importantes para a linguagem. Uma área é conhecida como a área de Broca, é uma área famosa por envolver planejamento linguístico, enfim, o pensamento linguístico. A outra é a área chamada pré-motora, é perto, é uma área de planejamento motor. Por quê? Porque quando a gente articula as palavras, a gente usa comportamentos motores da boca e tal. Com esses eletrodos ali, o que acontece é que ela foi treinada a replicar algumas palavras que apareciam na tela. Então, por exemplo, assim, bom dia. Aí ela pensava e tentava falar bom dia. Ela está com problemas articulatórios em função da doença. O sistema foi pegando no cérebro o que acontecia quando ela tentava articular essas palavras. Num segundo momento, ela nem tentava, ela só pensava. E, primeiramente, foram feitos estudos desse tipo, treinamentos. Isso durou 1 semana, só com 50 palavras. Aí, o sistema de inteligência artificial foi identificando o que a gente chama de fonemas, que são essas unidades mínimas das palavras. Lá, p, to e assim por diante. E esses fonemas, identificados individualmente, foram permitindo que novas construções linguísticas fossem feitas. Como? Ela pensava uma coisa que ainda não havia sido parte do treinamento, e porque o sistema quebrava essa identificação em fonemas, ele juntava de novo. Esse é o trabalho da inteligência artificial, juntar os pedacinhos para construir as palavras de novo. Eu sei que eu estou falando bastante, mas tem uma pecinha fundamental aqui nesse quebra-cabeças. A gente sabe que o momento é o momento de ChatGPT e outros algoritmos do tipo, né? Isso aí está muito na moda. Pois bem, pense num algoritmo como esse como um sistema de autocomplete, de completar frases. Por exemplo, você está escrevendo no celular e ele sugere uma coisa para completar ou ele corrige uma palavra.
Agora imagina como esse algoritmo é muito mais poderoso, né, o ChatGPT, e ele pode construir frases. Então o que acontece é que as palavras iam sendo construídas com os fonemas e o algoritmo de linguagem, que não é o ChatGPT no caso, mas é um dessa família, ia corrigindo isso e buscando contextualmente as palavras mais prováveis à luz das palavras anteriores e assim por diante, para formar a frase que a paciente desejaria falar. Isso foi feito originalmente com uma alta eficácia num grupo pequeno de palavras e para um número indefinido de palavras, isso atingiu 78% de eficácia, entre 76% e 78%, que é bastante. Então é um grande feito de fato. Agora, e esse outro caso, até que foram 253 eletrodos, né? E a comunicação era feita via avatar. É o mesmo conceito? Isso. A única diferença é que, quando a gente fala em avatar, na prática, o que a gente está querendo dizer é que algum sisteminha que vai ter uma representação visual bonitinha e também vai gerar áudio, vai estar presente. Então, por exemplo, ele pode estar na tela do computador, assim como ele pode estar num óculos de realidade virtual, ou hoje em dia ele também pode estar na tela do computador, mas com um caráter de sistema de inteligência artificial projetado em 3D, né? Ele é 2D, mas ele parece que tem volumetria e tal. Isso só serve para gerar a sensação de maior proximidade, de algo mais fluido e agradável. Então, é uma peça importante para a experiência da comunicação, tanto do ponto de vista de quem precisa emitir esse comportamento e não consegue, né, o paciente, quanto do ponto de vista de quem do outro lado está interagindo, porque é muito mais tranquilo você interagir quando você tem uma imagem, tem a fluidez e tudo mais. Esse é o papel do avatar. Agora, esses estudos são, por enquanto, estão no campo de estudos mesmo, mas nós já podemos dizer que é um grande avanço para a comunicação de pessoas que têm essa deficiência de comunicação, doutor Álvaro? Eu não tenho dúvida que sim. A gente está avançando demais com isso e é impressionante porque toda a discussão em cima de algoritmos como o ChatGPT é uma discussão em cima de substituição do trabalho e coisas que, lógico, são muito grandes e importantes na vida das pessoas, mas que não tem a gente não tem tanta certeza de que elas vão acontecer. Em paralelo, surgem essas coisas muito interessantes que, de fato, representam avanços positivos para todo mundo. Então, eu vejo como, assim, no fundo, um dos grandes atingimentos, uma das grandes conquistas do surgimento dessas tecnologias chamadas generativas. Um comentário em cima disso, bem rapidinho, é que, olha só, essa é uma discussão super importante, mas é uma discussão sobre como fazer, dado que existe um sintoma muito grave. Pois bem, é importante lembrar, né, quem está em casa, que as pesquisas que usam, por exemplo, células tronco pluripotentes e outras mais para tentar curar as doenças neurológicas, as mais variadas, estão avançando muito. Então, talvez a esperança seja ainda mais ambiciosa. Não seja simplesmente de substituir, enfim, algo que não está funcionando bem por uma réplica ou por vamos dizer, um complemento tecnológico, mas efetivamente conseguir curar esse tipo de doença de dentro para fora. Interessante isso, e é justamente isso que eu ia perguntar, porque eu ia comentar se a tecnologia, a inteligência artificial, se ela já está num patamar bastante avançado ou não, podemos enxergar coisas melhores, não só como você disse mesmo agora há pouco, de, digamos, auxiliar uma deficiência, mas curar, ou seja, na sua opinião, a inteligência artificial pode fazer muito mais ainda do que esses estudos estão iniciando para auxílio das pessoas com deficiência, é isso? É isso, sem dúvida. Eu diria que, no caso da cura, a inteligência artificial entra pesadamente por questões de, por exemplo, localizar a área onde as células têm que ser implantadas e coisas do gênero. Mas o bonito da história é que as curas que vêm são curas biológicas. É a cura que restabelece o funcionamento do cérebro. Agora, quando a gente olha especificamente para a inteligência artificial, atuando nessas leituras do cérebro e coisas do gênero,
O que a gente vê é que ela tem muito para avançar, entre outras coisas, porque essas áreas de cobertura com eletrodos, né, que pedacinho do cérebro está sendo analisado, em outras palavras, são áreas pequenas. Então, aqui eu acho que, de fato, aquela startup do Elon Musk, Neuralink, traz uma promessa interessante, porque ela traz uma promessa de fazer implantações de mais de 1.000 eletrodos, enquanto a gente tem hoje em dia esse máximo de 256, no caso foi 253 por uma questão, 256 eletrodos, é uma plaquinha específica. Então, quer dizer, a gente pode multiplicar essa área por quase 4. E, obviamente, conforme a gente tem mais área de cobertura, a gente tem mais capacidade de ler sinais cerebrais, porque tem mais sinais cerebrais para serem lidos, e assim a gente consegue responder muito melhor a esses estímulos que vêm de dentro da mente da pessoa e que ela não consegue comunicar. Realmente é impressionante. Agora, esse futuro está muito distante, doutor Álvaro, ou a tecnologia está avançando e podemos enxergar isso num médio prazo? Eu acho que no médio prazo, médio prazo com certeza, curto prazo é otimismo, mas também não tão, assim, tão radical. Tá? Então, por exemplo, eu acho que em 7, 8 anos, com toda certeza, médio prazo, mas talvez em 3, 4, dependendo dos saltos que essas novas startups consigam dar, a gente possa ter coisas aí interessantes no mercado. Vale notar que uma preocupação hoje em dia, que eu acho muito boa, é de custo-benefício, porque essas startups, no final das contas, estão sempre pensando em escala. Então é possível que essas coisas todas não custem tanto. Agora, em contraste, os tratamentos biológicos, até o momento, eles são muito caros. A gente ainda não tem, mas as coisas experimentais, elas custam muito mais. Pode parecer engraçado, né? Como é que essa tecnologia toda custa menos do que o tratamento efetivamente biológico? Pois é a realidade. Tá? Mas eu acho que com CRISPR, etc., os experimentos laboratoriais com genética são ainda mais caros de serem conduzidos. Mas eu acho que as duas coisas vêm à tona em, no máximo, uma década, e a gente vai ter aí uma transformação das neurociências. Eu gosto de dizer que a gente veio de uma década das neurociências que foi muito a década da psicologia, do entender a mente. E agora eu acho que esse novo momento das neurociências é um momento da neurologia. Eu acho que os neurologistas vão estar na linha de frente de todas as principais descobertas dos próximos 10 anos, o que vai ser muito bom para todos nós. E aguardamos ansiosos e acompanhamos muito de perto. Bom, conversamos com Álvaro Machado Dias, que é pós-doutor em neurociências e professor da Unifesp. Doutor Álvaro, mais uma vez, muitíssimo obrigada por participar aqui conosco e vamos voltar a falar com toda certeza em outras ocasiões. Muito obrigada. Eu agradeço muito também a quem nos assistiu. Até a próxima. Até uma próxima. Pois é, assunto interessantíssimo, curioso, e vocês acompanham tudo aqui de pertinho, juntinho com a gente, no Olhar Digital.